Muito bem. Nesse final de semana de seleção brasileira, eu estou batendo um papo aqui com o Zé Alberto Andrade, brilhante jornalista, né, do Rio Grande do Sul, do Brasil, uma referência para todos nós, né? E ele participa conosco aqui no Nossa Área pela Bandeirantes. Ainda há pouco você falou do Neymar. O que vai suceder em relação ao Neymar? E mais uma coisa, a Copa no Catar foi a última que a gente viu o Messi atuar ou não? A gente vai ver o Messi ainda voltar a vestir a camisa da seleção argentina. Hein, Zé Alberto? A minha projeção, Juliano, é a seguinte: o Messi talvez se despeça da seleção argentina nessa Copa América do ano que vem nos Estados Unidos. Essa ida dele para jogar no Inter Miami, ela já tem mais ou menos essa cara. Sabe? O Messi vai para lá, ele é um baita de um agente de promoção dessa Copa América, da próxima Copa do Mundo, que vai ser nos Estados Unidos, mas eu não sei se ele promove a Copa do Mundo como um possível jogador. Acho que jogador da seleção argentina. Talvez vá. Grupo de 23 jogadores, vai ter lugar para o Messi, pelo menos como figura emblemática que é, mesmo que a idade já esteja avançada. Talvez o Messi com 30 e muitos, ele ainda seja mais do que alguns jogadores com 20 e poucos. Então, cabe aos argentinos fazer essa avaliação. Mas eu acho que a despedida, o momento do Messi titular absoluto da Argentina ainda é o final, é a Copa América nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é o futuro do Messi. Vai ser legal ver ele, se ele for à Copa do Mundo, mas não dá para acreditar que ele vá fazer algo parecido com o que ele fez. Acho que o grande finale do Messi foi a conquista do título, a Copa, a taça erguida no Catar. A Copa do Catar mostrou, ela foi merecida mais pelo Messi do que pela Argentina, sabe? A Argentina mereceu ganhar a Copa, claro que mereceu, mas o Messi merecia mais do que a Argentina. Não podia encerrar um ciclo do maior jogador do mundo, talvez desde Maradona, não ganhar a Copa do Mundo. Eu digo desde Maradona no sentido de ser um cara assim que foi o capitão da seleção, que foi o tudo. Eu não estou comparando aqui com o Ronaldo, com o Ronaldinho, com os brasileiros. Com o Ronaldo seria mais com o Ronaldo e com o Romário, que foram campeões do mundo e foram muito protagonistas nas seleções. E tu falaste do Neymar também. O que eu não acredito que o Neymar, talvez eu não acredito, olha, eu não sei se o Neymar vai à Copa do Mundo. Não sei mesmo. Sério, Zé Alberto? Sério, isso eu falava lá no Catar ainda. Eu acho que o Neymar, para efeito de Copa do Mundo, ele já mostrou que a vida, ele já, tecnicamente, ele já não é mais o mesmo jogador. Tudo bem, ainda é melhor do que a maioria dos jogadores brasileiros. Mas eu não sei se ele tem como objetivo ir à próxima Copa do Mundo. Quando ele disse que a Copa do Catar era a última, eu acho que ele falou sério. Falou sério, a vida dele deixou de ser uma coisa assim. Essa passagem no Paris Saint-Germain, ela foi assim emblemática do ponto de vista de que o Neymar não priorizou ele não ficou obcecado por ganhar um título de Europa pelo Paris Saint-Germain. Ele jogou muito quando jogou, porque ele joga muito. Mas eu acho que o objetivo de vida dele não permite mais 4 anos de dedicação, porque agora é o seguinte: o Neymar não joga mais quando quer, ele joga quando pode. E ele tem muito problema físico, sabe? Sei lá porque não se cuidou, não me interessa, não interessa eu ficar aqui condenando o Neymar. O Neymar fez o que podia fazer, talvez tenha se administrado mal, o problema é uma questão da vida dele. Ele atingiu na carreira de futebol o estrelato, ele não vai ser mais o melhor jogador do mundo, ele tem dinheiro, ele tem, digamos que assim, uma vida em termos de publicidade, de garantida para quando parar de jogar futebol. Então, eu não sei se ele bota como objetivo de vida chegar à próxima Copa do Mundo. Então, eu não acredito no Neymar. Eu acredito que, nesse momento, se me perguntar assim, antes dele voltar a jogar, a gente não sabe, ele vai voltar a jogar no Paris Saint-Germain, nem vai jogar o Neymar. Com que motivação? O Messi vazou. O Messi foi embora do Paris Saint-Germain. A torcida lá tem bronca com ele. O que vai ser do Neymar? Então, eu não acredito e não estou condenando ele. Eu não estou mesmo. Sempre gostei do Neymar. Claro, tem coisas que ele fez que eu não aprovo, que eu acho que ele prejudicou a ele, prejudicou
Mas, cara, ele é um homem realizado. O Neymar fez a vida dele, só não ganhou uma Copa do Mundo. Mas, às vezes aqui no Brasil a gente pega muito, né? Exagera um pouco, esquece um pouco a individualidade. Ele fez uma opção e na opção dele tá lá. Eu não preciso ser campeão do mundo pela seleção. Eu queria ser, mas não preciso ser. Eu tenho minha vida, eu tenho minha festa, eu tenho minha casa lá no litoral fluminense e vou curtir a vida, ter meu filho, sabe? Os valores do Neymar levam a isso. Não tem como a gente ficar exigindo dele isso aí. Ele já fez pela seleção o que tinha que fazer. Ele vai ser o recordista de gols, ele vai continuar ainda. Mas eu não acredito, eu confesso que eu não acredito no Neymar na seleção na próxima Copa, e mais do que isso, ele não vai ser o protagonista, porque o Vinícius Júnior vai estar melhor que ele. Muito bem. Zé, ainda há pouco você falou, a gente está batendo papo com o Zé Alberto Andrade, do grupo GZH Rádio Gaúcha, né? Grande rádio na capital gaúcha, grande rádio do Rio Grande e grande rádio também no Brasil, assim como a Bandeirantes. E o Zé Alberto é uma enciclopédia do jornalismo brasileiro, ele está batendo um papo conosco aqui na Bandeirantes. Zé, você falou ainda há pouco da falta de interesse do público para com o produto seleção brasileira. Isso se dá pelo distanciamento também dos jogadores com o torcedor, o fato da seleção jogar muito na Ásia. Gente que acompanha a seleção brasileira, a gente já viajou, a gente acompanha a seleção brasileira em tantos lugares, né? Isso se dá por quê? Esse distanciamento a cada ano que passa, a cada mês que passa, do torcedor e a relação com a seleção brasileira, hein, Zé Alberto? Essa é uma herança maldita desses contratos que a CBF faz com empresas, agora até uma empresa brasileira, mas com empresas estrangeiras, como foi recentemente, e que elas é que tomam conta da seleção. Então elas jogam onde pagam para a seleção jogar. Onde é que tem dinheiro? No Oriente Médio, tem dinheiro na Ásia, tem dinheiro na Europa. Onde é que fica melhor para essa empresa botar um jogo da seleção? Estão se lixando para o público brasileiro. Foi assim nos últimos anos. Agora, nesse início de novo governo da CBF, de fato, com o fim do contrato anterior, a ideia é que se tinha que jogaria mais. Só que não adianta jogar no Brasil se tu não tiver uma atração bacana. Um jogador, uma fase. O Brasil está vivendo ainda o luto, o trauma de uma Copa perdida, e para a Croácia num jogo, olha, foi a Copa que o Brasil perdeu jogando contra a Bélgica na Rússia foi menos traumática do que essa da Croácia. A Bélgica jogou muito contra o Brasil. A Croácia era um time muito fraco, sabe? A Croácia era um time relativamente fraco para chegar contra o Brasil e fazer o que fez. O Brasil perdeu nos pênaltis, é verdade, mas perdeu para a Croácia jogando mal. O Brasil perdeu antes de jogar com a Croácia, o Brasil perdeu para Camarões. A gente não pode esquecer isso. A seleção brasileira, ela perdeu para Camarões, ela empatou e perdeu nos pênaltis para a Croácia. A seleção brasileira perdeu para o Marrocos, primeiro amistoso pós-Copa, e agora vai jogar hoje contra a Guiné para recuperar a vitória, porque não ganha há bastante tempo, né? Quase um ano que o Brasil não ganha. Desde os amistosos de setembro passado lá na França. Então, não, aliás, desculpe, desde o início da Copa do Mundo, né? Que ganhou durante a Copa. Falei nos amistosos, acabei me confundindo. Então, desde os primeiros jogos da Copa, o segundo jogo da Copa do Mundo. Então, sabe, a seleção fica meio desacreditada, não tem uma grande estrela. O Vini Júnior hoje é a grande estrela, mas está envolvida, a gente está muito mais preocupado e cuidando do Vini Júnior do que propriamente jogando ele para cima. A gente é hora primeiro de proteger o Vini Júnior para depois exaltar o futebol dele, que é maravilhoso. Então, isso aí é um problema que afasta o público da seleção. A gente não vê grandes jogadores brasileiros serem tão protagonistas assim nos times, embora jogando bem. O Paquetá, por exemplo, está jogando muito bem no seu clube, na Inglaterra. Vamos pegar outro jogador, o Rodrigo, junto com o Vini Júnior, tá muito bem. O Richarlison segue bem, e é um cara que tem uma coisa assim de seleção brasileira. Então, nós temos jogadores, mas eles não são os melhores nos seus clubes. Olha, a decisão da Liga dos Campeões agora tinha um brasileiro com destaque, que era o Ederson, o goleiro.
E que na seleção disputa a posição, nem é tão titular assim. Para mim, ele hoje é titular. Mas eu não sei se para o Ramon, se ele vai ser daqui a pouco o titular. Pode ser o Alisson, que, pô, um baita goleiro também, foi o melhor goleiro do mundo. Mas nesse momento, para mim, o Ederson, até pelo título da Liga dos Campeões, deveria ser o titular da seleção.